Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos fazer uma tier list que vai ser polêmica dependendo do time para qual você torce nessa série. Até porque eu tô já há um bom tempo sem fazer vídeo sobre o universo de Game of Thrones, então nós vamos fazer uma tier list falando dos melhores e piores personagens da primeira temporada de House of the Dragon. E eu tô falando especificamente da primeira temporada, pois a gente sabe que essa série foi baseada no livro Fogo e Sangue e que tem muito mais coisa pra acontecer com os personagens, que a Dança dos Dragões mal começou. Então assim, a gente vai ver novos personagens nas próximas temporadas, a gente vai ver personagens já conhecidos que vão evoluir um pouco mais, outros que a gente gostava, a gente vai deixar de gostar, que é bem o estilo de Game of Thrones. Então assim, para evitar confusão, a gente vai levar em consideração somente o que aconteceu nessa primeira temporada. Esses personagens, a sua personalidade, as suas ações e a sua construção ao longo de toda a série, né? Porque alguns foram bem evoluídos e outros nem tanto. Mas antes da gente começar essa tier list, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se amarrar nessa dimensão. Então nós temos aqui as categorias realeza, ótimo, bom, mais ou menos, ruim e lixo, e eu já vou avisando que em House of the Dragon eu sou Team Black. Então nós temos aqui, a gente já começa com a verdadeira herdeira do trono, que é a Rhaenyra Targaryen, e é obviamente que eu vou colocá-la em realeza, porque ela é uma personagem extremamente interessante e desde ela novinha, né, da primeira fase da série, ela é muito Targaryen, ela é muito exigente, né, ela quer fazer as suas vontades. É claro que enquanto herdeira do trono, inicialmente ela era um pouco mimada, que ela não entendia de direito ainda, né, a responsabilidade de ser herdeira do trono, mas eu acho que ao longo da série, principalmente na segunda fase, ela entendeu todo esse peso, né, o peso do que seria um casamento, do que seria constituir uma família, do que seria dar continuidade à família real. Então, assim, ela é uma personagem muito interessante e eu quero muito vê-la na próxima temporada com uma pegada muito mais selvagem, né? Agora a sua ira vai explodir. E é obviamente que em segundo lugar aqui, né, o próximo personagem, a gente tem o Daemon. Gente, e aqui a gente vai julgar a questão do desenvolvimento do personagem e o quanto ele atrai o público, né? Porque o próprio George Martin já deixou claro que o Daemon é um de seus personagens favoritos do mundo de Gelo e Fogo, e ele é um personagem brilhante, então ele vai pra realeza, porque assim, cara, ele é incrível, assim, no momento a gente não tá julgando se as atitudes dele são boas, ruins, se são radicais demais, se ele é um assassino a sangue frio, porque a grande galera de Game of Thrones é assim, né? Mas, de fato, ele é um personagem extremamente interessante e que sabe jogar o jogo, né? Apesar dele ter realmente momentos que muito duvidosos, na verdade existem momentos na série que são muito duvidosos, como aquele momento em que ele quase sufoca a Rhaenyra, que nem os atores entenderam o porquê dessa cena, né? Ele é um personagem que consegue ter muita presença e consegue, de fato, atrair, chamar a atenção do público. E a gente tem o Viserys. E o Viserys, ele é maravilhoso, principalmente na cena em que ele quer defender a filha. Eu acho sensacional o fato dele colocar, enfim, dele querer colocar, nomear a Rhaenyra como a sua sucessora, mas tem um porém que me faz com que ele não seja da realeza. Por mais que ele seja um rei extremamente conciliador, o Viserys, ele com essa neura de ter um filho homem, ele vai acabar fazendo com que a Aemma seja morta. Óbvio, a culpa da dificuldade do parto não foi dele, mas o fato dele priorizar o bebê a ela, né, ele se preocupar muito mais com a saúde do bebê do que se preocupar com o fato de que vai a perder mesmo a amando muito, me incomoda muito, além do fato dele ter sido muito manipulado pelos Hightower e ter se casado com a Alicent. Então ele vai pra ótimo, porque ele deu uma vacilada ao longo da série. E a gente tem a Aemma, que é a Aemma Arryn, na qual ela apareceu pouco, mas a gente já considera pacas. E ela foi, assim, muito legal. Ela é realeza, gente. Ela não mereceu o final que teve. Ao mesmo tempo, ela foi responsável por uma das cenas mais intensas da série, né? E que mostrou como é que era a verdade, a realidade das mulheres na época medieval. Então ela foi, assim,
fantástica de verdade. Alicent Hightower. Nós vamos começar aqui com as polêmicas, principalmente para quem não torce para os Hightower, mas eu vou tentar ser justa, afinal de contas, eu posso não gostar da Alicent, mas eu posso reconhecer que ela é uma personagem muito boa dentro dessa história e que ela teve uma evolução também muito digna da história da personagem, né? A gente não pode dizer positiva ou negativa porque, por exemplo, a meu ver, a Alicent teve uma evolução muito triste para ela própria, né? Já que a gente vai ter um diálogo maravilhoso dela com a Rhaenys que deixa claro que ela não quer sair da sua prisão, ela quer abrir uma janela nessa prisão que ela passou a vida inteira dentro, né? Então, assim, ela é uma personagem muito boa, ela foi muito manipulada inicialmente, mas ela aprendeu a jogar esse jogo. Ao mesmo tempo, ela tá lutando não por ela, mas pelos homens à volta dela, né? Então, assim, ela teve uma evolução legal, não necessariamente a evolução que eu concordaria como uma personagem nesse contexto, né, em que os homens já tomam conta disso tudo. Mas ela é uma ótima personagem, não coloco em realeza porque ela não consegue ser do mesmo nível que a Rhaenyra pra mim, mas ela é sensacional. E aí a gente tem o Otto, e o Otto é aquele tipo de personagem que a gente vai colocar na categoria lixo, sabe? Porque pelo simples fato, não é porque ele é extremamente ruim e mal desenvolvido, mas pelo fato dele ter basicamente vendido, entregue, né, dado a sua filha para o rei. Óbvio, gente, era o comportamento normal das pessoas na Idade Média, elas estavam ali lutando pelo poder, e se tivesse que entregar os filhos para casamento, que entregasse, óbvio, mas não quer dizer que a gente vá concordar com isso. Então toda a manipulação que ele fez com a Alicent foi algo extremamente podre, na qual você via que ela ficava extremamente afetada com isso, né? Mas sim, ele é um personagem que sabe jogar o jogo, sim, e o fato dele ter dado um golpe na qual todo o conselho já estava tramando há anos depois da morte do Viserys me dá ainda mais raiva dele, e é por isso que eu coloco ele no lixo, na qual a gente também tem o Criston Cole. E o Criston Cole, ele é basicamente... ele é outro lixo. Ele é um personagem que era muito interessante, mas ele foi um personagem emocionado demais e por conta disso ele vai pro lixo. Emocionado demais no sentido não é nem porque ele desgostou da Rhaenyra, assim, ele levou um fora, porque obviamente ele foi ingênuo em achar que a Rhaenyra ia trocar a coroa por uma vida simples com ele, plantando laranjas, né? Mas ele foi muito assim... foi intenso demais todo esse horror que ele sentiu por ela depois de levar esse fora, e foi tão intenso a ponto dele ficar muito preso, muito enfeitiçado pelo discurso dos Hightower. Ele mudou radicalmente, e assim, não mudou radicalmente com a Rhaenyra, mudou radicalmente com tudo. Ele era um homem honrado, e aí ele chega e mata um dos conselheiros do rei após a morte do Viserys, né, o Lord Beesbury, só porque ele não estava concordando com o fato do Aegon ser o herdeiro do trono. Então, tipo, ele foi um personagem que mudou de uma forma muito radical para pior. Então, realmente, ele não merece nem um pouco ficar em outra categoria. E a gente tem o Lord Harold Westerly, na qual... ele não faz muita coisa, né, gente? Ele é membro da Guarda Real, ele se tornou líder lá da Guarda Real e tal. Ele vai coroar o Aegon, né? Essa parte é complicada, mas é um personagem que a gente não pode dizer se é bom ou ruim e tal, então ele vai pro mais ou menos, porque ele não teve uma participação tão grande assim. E a gente tem a Rhaenys Targaryen, que ela é muito da realeza, ela é a rainha que nunca foi e que deveria ter sido, por sinal. Ela é uma líder nata, ela tem muita personalidade e ela entendeu desde o início, desde o momento em que tiraram a coroa dela, como é que funcionava esse jogo. Então ela tá jogando de acordo com as regras, sem perder a sua honra, né? Aquela cena dela com o dragão em direção ao Aegon e ela não ter falado Dracarys deixou a gente muito bolado, mas ela fez isso por uma questão de honra, porque senão ela seria muito mal vista por ter matado parentes. Então ela sabe o que tá fazendo, de verdade. E o Corlys Velaryon, ele também é um ótimo personagem, eu gosto muito de Serpente Marinha, mas ele é um personagem na qual, ao longo dessa temporada, ele foi muito temperamental justamente pela luta pelo poder. Então ele ficou muito mais preocupado em colocar a sua família no poder, em que o nome Velaryon estivesse no poder, do que
realmente no bem da sua família, tanto que ele ficou anos longe da sua esposa. Então, particularmente, eu não acho ele... ele nessa primeira temporada mostrou ser um bom personagem. Gostaria de tê-lo visto mais, né? A HBO tá planejando aí uma série com as aventuras dele, eu acho que vai ser bem empolgante, mas ele ainda não demonstrou tanto ao que veio. E a gente tem aqui os gêmeos Lannisters, na qual é o Tyland e o Jason Lannister, e aí, na boa, eu não vou me dar nem o trabalho de explicar, porque eles dois foram os Lannisters, assim, que não honraram o nome lá da Cersei, do Tyrion, do Jaime, porque a gente pode até sentir raiva da Cersei, mas ela é uma ótima personagem, por exemplo, mas esses Lannisters são muito ruins, tá? Então, não rola. O Larys Strong, ele é um personagem muito lixo, peraí. Ele pode ter sido um personagem muito bom para esse jogo, né, para esse conflito da realeza, mas ele assassinou a própria família para ser o herdeiro de Harrenhal e para ter a simpatia dos Hightower, e ele teve aquela cena bizarra com a Alicent, que a gente não comenta aqui. E tem a Mysaria, e a Mysaria é aquela personagem na qual ela foi muito interessante. Para mim, ela é uma ótima personagem, porque ela chegou como sendo a amante do Daemon, ela encontrou o seu lugar lá na Baixada das Pulgas, e ela não queria simplesmente enriquecer, ter só influência, né? Ela chegou pro Otto e exigiu uma postura da coroa pela situação de miséria que estava acontecendo lá na Baixada das Pulgas. Então ela demonstrou ter uma personalidade enorme, né? E agora ela vai ajudar a Rhaenyra, então ela merece. E a gente tem o Aemond. O Aemond Targaryen, por mais que ele seja um personagem extremamente cruel, né? E ele matou o seu primo, o seu sobrinho, e ele fez uma besteira enorme, né? Ele se tocou dessa besteira. Ele é um personagem muito interessante. Pra mim, dos verdes, ele é o mais interessante e o que mais bate de frente com os pretos, né? Principalmente com o Daemon. Então, assim, ele pra mim é ótimo. Até porque eu reconheço que, comparando ele com o irmão, com Aegon, ele seria um rei muito melhor do que o Aegon. Ele teria honra, ele teria respeito, assim, ele sabe das coisas. O Aegon é um lixo total. Isso aqui a gente não tem nem o que discutir, porque o Aegon, ao longo dessa temporada, teve uma evolução péssima. Conforme ele crescia, ele mostrou que ele só era cada vez mais lixo, seja com a esposa, com as amantes, com as mulheres em geral, ou com crianças, ou com os homens ao seu lado, né? Nem mesmo tendo o apoio do irmão, ele era extremamente grato por isso. Ah, cara, ele não merece nada não, na boa. Não dá pra ser verde torcendo pro Aegon, não. Se os verdes falassem assim, a gente é verde porque a gente quer o Aemond no trono, show de bola, mas pô, o Aegon não rola mesmo, tá? A gente tem o Jace Velaryon, que ele é bom, né? Ele ainda não teve uma participação tão impactante assim. E o Lucerys, né? O Luke Velaryon, que teve um final muito tristinho, gente. Que não dá, não sei. Não sei, quer saber, gente? Eu vou botar o Jace no ótimo, porque ele tem que ficar no mesmo nível que o Aemond, porque a briga realmente entre sobrinhos e tios, enfim, era muito boa. E o Lucerys também, porque ele era muito novinho, mas ele já se tratava todo, né? Ele já agia todo como um nobre, um político. Ele sabia das regras que tinha que fazer diante dos lords de Westeros. E a cena dele com a Rhaenyra, né? A última cena foi de cortar o coração, porque a gente já sabia que ia acontecer. A Helena, gente, na boa, eu vou colocar ela na realeza porque ela é a única sensata dos verdes, de verdade. Porque ela, cara, ela vai sofrer muito e ela não tem culpa de nada. Ela, coitada, é a que menos teve culpa. Ela foi obrigada a tudo desde o início. Ela foi obrigada a casar com o irmão, a ter esses filhos, e aí ela não consegue nem um pouco se dar bem aqui nessa dança dos dragões. Na qual depois a gente tem a Bella e a Rhaena, né? E a gente também não vai ver muita coisa delas nessa primeira temporada, então eu vou colocar as duas no bom,
mas a gente sabe que elas vão ter uma participação muito maior ao longo da Dança dos Dragões e eu tô bem ansiosa pra assistir, né, pra ver isso. E a gente tem a Lyanna, na qual a Lyanna Velaryon, ela é realeza porque ela teve uma presença muito forte desde o primeiro momento em que ela aparece, mesmo ela sendo criança, e enquanto adulta, ela mostra que ela realmente tem o sangue valeriano, né? Ela quer voltar para casa e quando ela vê que não consegue fazer isso, quando ela vê que não vai conseguir sobreviver ao parto, ela vai querer morrer como uma montadora de dragão. Então isso para mim é assim, ela teve a cena foi extremamente forte, impactante e ela demonstrou a que veio. A personagem conseguiu impactar com essa atitude, na qual a gente tem o Harry Strong. Eu gosto dele. E é obviamente que eu gosto dele por todo o carinho que ele teve com a Rhaenyra ao longo dos anos. O Harry Strong, ele vai ser... Ai, gente, eu vou colocar ele no bom. Eu não consigo colocar ele abaixo, não. Eu sei que ele aparece pouco, mas ele não é mais ou menos. Ele é um bom personagem, sabe? É um personagem nobre, amoroso, gentil. Eu fiquei triste. Eu fiquei mesmo. Vaemond Velaryon. Gente, na boa, o Vaemond Velaryon, ele apareceu pouco, mas ele já demonstrou a que veio e ele é ruim. Ele é ruim não porque necessariamente ele fala mal da Rhaenyra, fala que os filhos dela são bastardos ou coisas do tipo. Ele é ruim porque ele foi burro o suficiente para gritar isso para toda a corte. E obviamente que ele ia se dar mal por conta disso. Então foi um personagem que não usou o cérebro quando deveria usar, estava muito mais se preocupando em conseguir, né, em ter o poder, em ser o herdeiro ali dos Velaryon e teve o final que teve, né? A gente não tem muito o que dizer em relação a ele. E a gente tem o Leonor Velaryon. O Leonor é legal, cara. Eu adoro o Leonor. Ele é muito realeza. Eu ia colocar ele no bom, mas ele é muito realeza, porque ele é uma pessoa muito boa, muito gentil e cumpriu, né, com as suas obrigações de casar com a Rhaenyra, mesmo não tendo sentimentos por ela, e tentou dar um herdeiro para ela, e quando não conseguiu e a Rhaenyra foi procurar um amor em outro homem, ele levou de boa, até porque ele também estava ali levando os seus amores. E tudo que aconteceu na série, tá, gente, foi planejado entre eles dois, né? Planejar a morte, né? Forjar a morte do Leonor. Então, diferente dos livros, enfim. Eu achei muito legal. E se ele ficou feliz com o final que ele teve, né? De se desprender de todas aquelas questões de realeza e tal. Eu achei maravilhoso e ele é um ótimo personagem. Lionel Strong, né? Na qual teve também um final extremamente triste por conta do bizarro do seu filho. Ele é um bom personagem. Eu sei que ele não vai aparecer tanto assim, né? Mas, não, volta aqui, isso. Mas ele foi um dos conselheiros mais sensatos do Viserys, na qual indicou que o que seria bom a nível de aliança para os Targaryen seria casar com uma Velaryon, por exemplo. Então, assim, ele foi o que realmente tinha a cabeça no lugar e que aconselhava, né, dava os conselhos que fossem mais sensatos para os Targaryens e para o Westeros também. Então ele não estava ali brigando pelo poder. É uma pena que ele não teve tanta aparição, né, ele não teve um final tão feliz, mas ele foi um ótimo conselheiro. E aí a gente tem o Lord Beesbury, que, cara, o Lord Beesbury, ele é ótimo só porque ele peitou os Hightower depois da morte do Viserys. Tá? Ele teve um final trágico por conta do lixo do Criston Cole, mas ele foi também o outro Lorde mais sensato que apareceu naquele conselho. Ele não ia concordar com os Hightower, ele não ia se ajoelhar pro Aegon. Então, assim, ele merece, ele não é realeza, né? Ele tá longe de ser, assim, digno do sangue valeriano, que a gente vê que só tem sangue valeriano aqui em cima, né? Mas ele foi ótimo, assim, a atitude que ele teve diante dos Hightower, sério, eu fiquei admirada, assim, considero pacas por conta disso. E nós temos o Lord Boris Baratheon, na qual apareceu só no final da temporada e... Cara, eu vou colocar ele no mais ou menos, porque não tem muito o que dizer dele, né? A gente vê que ele é um Lorde tipicamente
um homem tipicamente medieval, né, que estava pensando no seu poder, na sua figura enquanto nobre, e iria lutar no lado de quem pagasse mais para ele, isso era fato, mas ao mesmo tempo ele teve aquela ideia de que ele não permitiu, né, que o Waymond e o Luke lutassem dentro da casa dele, né, que o Waymond atacasse o Luke, porque ele respeita as leis de hospitalidade, né, toda essa questão da hospitalidade. Então, como o Luke estava como um hóspede, ele não poderia ser ferido dentro do seu castelo. E isso é uma atitude um pouquinho, né, mais sensata, um pouquinho mais nobre do que a forma como ele falou com os personagens. E para terminar, a gente tem o rei Jaehaerys I, né, na qual dentro da série ele não faz muita coisa, né? Ele só apresenta o conselho lá dos 101 porque ele só vai aparecer no início da série. A gente sabe pelo livro que ele foi um ótimo rei, né? Um rei muito gentil e que ele teve um reinado relativamente feliz até dentro da sua família, tanto que ele teve vários filhos, mas a gente sabe também que é essa questão de ter vários filhos que vai ocasionar toda uma questão de sucessão, um problema de sucessão, enfim. No geral, ele foi um bom rei para Westeros, mas ele deixou na mão dos nobres falar sobre a questão da sucessão, então ele deu as costas para sua filha. Eu diria que ele era eu não sei. Ele era um ótimo Targaryen. A gente não vai discutir isso, né? E aí fechamos a nossa tier list, na qual nós temos aqui só sangue valeriano no Realeza, né? Só os Targaryen e os Velaryon. O ótimo também, né, gente? Reconheço a Alicent como uma ótima personagem. A verdade é que a maior parte dos personagens de Game of Thrones, eles são ótimos em relação ao seu desenvolvimento enquanto personagem lá dentro da narrativa. Um ou outro que são realmente ruins, são mal desenvolvidos, são mapeada dentro daquele grupo de personagens. E a galera lixo é porque eles são lixo mesmo, eles tiveram atitudes lixos, não é nem que eles são mal desenvolvidos, muito pelo contrário. Tanto que alguns não, dois, né? O Otto e o Larry sabem jogar o jogo. O Aegon é lixo mesmo, tá, gente? O Aegon eu não tenho muito o que falar dele, não. Mas temos a nossa tier list. Acho que tá boa, tá bem equilibrada. Nós temos muito mais personagens positivos do que negativos. Mas agora eu quero saber de você, se concorda com essa tier list, o que mudaria nela. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!